Olá, professores de experiências matemática. É um prazer estar aqui com vocês nesse estudo do plano pedagógico da semana que vem. Olhando aí no plano pedagógico, na semana que vem nós temos aí uma revisão de conteúdos, né, para poder as avaliações bimestrais acontecerão na semana seguinte. Então, uma ajuda que vocês dão aí para a sala regular. Eu fiz aqui um apanhado dos principais jogos que vocês trabalharam durante esse bimestre e fiz algumas considerações. Claro que aqui são só sugestões, vocês ficam livres, têm autonomia aí de preparar a aula de vocês da melhor maneira que vocês acreditam em para a aprendizagem dos seus alunos. Espero que estejam todos bem. Estou aqui à disposição caso precisam de alguma ajuda. É claro que o horário da gente é tão cheio, né, que às vezes a gente não consegue responder da devida atenção necessária para vocês. Estou muito feliz em vendo as publicações dos jogos nas redes sociais. Isso daí me traz ânimo para poder continuar aí com vocês esses estudos. Então vamos lá. Quais são os objetivos para o HTP dessa semana? É estudar algumas estratégias para fazer uma semana intensiva de estudos para a semana que vem em matemática. Então, para o segundo ano, eu coloquei aqui para reforçar o sistema de numeração decimal, né? Trazer aí o material dourado para a sala novamente, fazer a exploração com atividades. Eu trouxe aqui algumas sugestões de atividades e sempre lembrando aí, recapitulando o que foi visto no cubro anterior. Então, começar a utilizar as nomenclaturas aí que nós utilizamos na matemática. O que é cubro anterior? Cubro anterior é um antecessor, né? Então, se eu falasse assim, cubra o superior, seria o sucessor, né? Então, já usar essa nomenclatura aí com os alunos, porque na avaliação bimestral é esse termo que será usado nas questões. Então, às vezes o aluno sabe o que é o antecessor, só que vem com essa palavra e ele vai relembrar o que é. E o professor vai ter que falar, cubro anterior. E muitas vezes o professor não vai falar isso, né, por ser uma avaliação. Então, eu trouxe a proposta aqui de um ditado de números. Então, o professor entra na sala, traz o material dourado e faz ditado de número. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo 34. E peça para os alunos representarem ele em número dourado, no material dourado, né? Número dourado, no material dourado. Então, seriam 3 barras e 4 cubinhos. Isso pode ser feito em grupos, em competição de dois grupos diferentes, né? E em seguida, o professor já pode fazer a pergunta, qual o seu antecessor? Né? Qual é o antecessor? Já não se preocupe em ficar nomeando, então já começa a usar antecessor. Relembra com eles, que é um número que vem antes, né? Lembra lá do cubro anterior. Então, já tem que responder 33. Então, varia os números, vai aumentando de acordo com a turma de vocês, né? Se eles eu falo que trabalhar no segundo ano, trabalhar bastante a sequência numérica. Então, nesse mesmo ditado de números, pode começar assim, 34. Dita o 34 e peça para os alunos continuarem a sequência numérica, porque às vezes eles têm a sequência numérica guardada em memória na sequência lá do 1. Muitas vezes a gente fala, por exemplo, 34, o aluno tem que voltar lá, 1, 2, 3, para saber quem é o 34. Ou mesmo recorrer aí às tabelas que estão distribuídas na sala de aula. Bom, composição e decomposição. Vale muito a pena investir aí um tempo nesta atividade de composição e decomposição, né? É a mesma coisa, apresentar um material dourado, peço para os alunos escreverem a composição do 27, 2 barras, 7 cubinhos, né? E dar outras decomposições desse número para eles, né? Falar que pode ser 27, o 20 mais o 7, 10 mais o 7, né? Trabalhar, por exemplo, o 10 mais 17. Então, explorar os vários jeitos de se decompor o número 27, né? Trago aqui também um desafio do número secreto. O professor pensa em um número e dá dicas usando o material dourado, né? Por exemplo, se o professor pensou no número, ele tem 2 barras e alguns cubinhos. Aí a criança vai chutando, né? Aí você pode colocar, ele está entre o 25 e o 27, né? Ou outra dica, o seu antecessor é o 21. Pronto, aí as crianças já vão saber que o número é 22. Então, assim, explorando esse jeito de desafio do número secreto, as crianças acham que estão brincando, mas elas também estão aprendendo. Bom, sistematizar, se quiser colocar as crianças na lousa,
né? O primeiro que escreveu o número está correto, sempre levando isso em consideração, não de competição, mas um trabalho de equipe, que todos estão construindo conhecimento. O mercadinho do material dourado. Eu gosto muito de colocar os números de um outro jeito para ser lido, né? Então, por exemplo, faz um mercadinho na sala de aula, ao invés de colocar um número, coloca um número em formato de material dourado. Por exemplo, se um produto que vocês colocaram lá custa R$12, coloca uma barrinha e 2 cubinhos. E eles vão trabalhando, o dinheiro deles, na verdade, será um material dourado. Então, vai fazendo essas trocas aí, quem está no caixa, não tem moeda, é só um material dourado. Aí eles começam a fazer essas trocas. R$12, aí ele tem 20, 2 barrinhas. Aí ele vai lá, compra o produto de 12. Na hora de fazer a compra, eles fazem essa troca no caixa. Isso vocês vão variando. Todos esses problemas que eu trouxe aqui, essas sugestões, podem ser utilizadas o ano todo. É só serem encaixadas aí dentro do plano pedagógico de vocês. Já fiz um combinado, vou fazer isso, vou trazer um jogo e uma sistematização para cada semana, para que vocês consigam aí melhorar, e a gente vai gradativamente melhorando aí o nosso plano pedagógico, tá? Vou colocar um forms aí para vocês escreverem algumas sugestões e gostaria de ouvi-las, por favor. Retomando aí a Batalha Naval também no segundo ano, que é a questão da localização, eu tirei esse recorte aí da internet, tem vários outros, e eu coloquei para projetar na TV, né, e oralmente retomar o jogo de Batalha Naval, né. Eu coloquei algumas sugestões, né, se falássemos a localização B1, acertaríamos o navio? Né? Qual a localização mais próxima para acertar? Já levando em consideração a letra A. Letra C, né? Quais são as localizações dos navios? Então, peça para eles localizarem onde estão todos os navios, qual é o quadrante, né? Qual é o quadradinho que está cada navio, e nomear, né? Letra, número, letra, número, letra, número. Né? Pode ser o inverso também. Terceiro e quarto ano, eu coloquei aqui situações do jogo Nunca 10. Aqui eu coloquei um exemplo fictício. Maria, Pedro, Carlos e Luísa jogam Nunca 10 na sala do terceiro ano. Vejam uma pontuação. Aqui vocês podem fazer uma adaptação para alunos de vocês, para uma situação de jogo que aconteceu dentro de sala. Isso fica mais contextualizado. Então, por exemplo, Maria tem 27, tirou no dado 6 e 3, qual é a pontuação? Então, tem que somar o 6 mais o 3, que dá 9, e fazer aí a soma no 27, né? Isso vocês podem transformar também em material dourado. Como que ficaria em material dourado? Como que seria? Né? 27 mais 9, faça a conta, né? Quanto daria aí para material dourado? Não pode fazer na lousa, sem problema nenhum. Se eu quiser aumentar esses números para 127, 527, 827, para vocês ampliarem aí o repertório dos alunos de vocês, pode também colocar mais dados. Né? Só lembrando aí para a gente não esquecer na face do dado que a gente está trabalhando é até as 6, né? E seguindo aí, qual deles está ganhando? Qual seria o resultado se fosse um Nunca 10 ao contrário? Então, pensar aqui, 27, se ele tirou no dado 9, então no 27 ele vai ter que tirar 9, né? Para ficar o Nunca 10 ao contrário, a gente vai subtraindo em vez de adicionando. Então, é uma nova situação aí para vocês trabalharem o Nunca 10. Aqui, também coloquei um Nunca 10 ao contrário, que aparece aí no quarto ano, né? Também peguei a mesma situação aí do terceiro, só que eu inverti, né? Eu coloquei uns números maiores, eu coloquei até a centena aí, eu coloquei 127, 132, 126, 130. Mas fiquem à vontade, vocês podem mudar, alterar esses números para números maiores ainda para o quarto ano e fazer essas situações. Coloquem a subtração na lousa. E já fala assim, olha gente, tá vendo? Eu tenho 127 e vou tirar 9. O 9 é a unidade, mas montem um algoritmo, deixem a criança montar o algoritmo. Se vocês não têm caderno, não dê o algoritmo pronto. Porque às vezes a criança não consegue nem se localizar onde é a unidade, onde é a dezena, onde é a centena. Então esse experimentar dela, lembra aquelas bem tradicionais, arme e efetue? Então deixe a criança montar o algoritmo para que você perceba aonde ela está colocando este 9. Será que ela está colocando 9 embaixo do 7, que é a unidade? Ou ela está colocando embaixo do 2, que é a dezena, embaixo do 1, que é a centena?
Então, lembrá-los o tempo inteiro que a posição do número altera o seu valor, que isso é lá do sistema de numeração decimal. Trabalhar bastante isso com a criança de 4º ano, de 3º ano, eu sei, já era para ter vindo assim, já era para estar aprendendo, sim, mas nós temos que fazer essa recomposição de aprendizagem durante as nossas aulas. Coloco aqui também, no 5º ano, eles estão trabalhando aí expressões numéricas, nesse primeiro bimestre, na sala regular. Então, eu coloco aqui, para dividir a turma em 2 grupos e fazer tipo uma corrida, né? Uma corrida da expressão numérica. Só que em vez de eu dar a expressão, eu dou uma situação-problema, eu dito uma situação-problema e a criança tem que montar a expressão e resolver. Então, e sempre incentivando esse cálculo mental. Eu coloco com números baixos para poder eles perceberem que calculando mentalmente a gente fica mais rápido na resolução, né? Então, a biblioteca da escola tinha 350 livros, na semana passada foram doados. Então, doados neste contexto de biblioteca significa que retirou, que saiu, que subtraiu 120, né? Nessa semana, li errado, foram doados 120 livros novos. Então, se ele foi doado para a biblioteca, ele adicionou para a biblioteca. Olha só, até eu fiz a confusão aqui, hein? Doados, eu já me remeti a doar para outra pessoa, mas aqui a biblioteca recebeu livros. Se ela recebeu livros, ela está adicionando livros novos para a sua biblioteca. Então, 350, eu vou adicionar mais 120, e como foram emprestados 85 no contexto de biblioteca, quando a gente empresta, a gente retira. Então, foram subtraídos 85 livros, quantos livros a biblioteca tem agora. Então, este contexto do problema é importante a gente conversar com os alunos, dependendo da situação. Doados vai ser uma subtração, mas no contexto de biblioteca, doados significa que ela recebeu livros para a biblioteca. E aqui, gente, eu comecei a colocar para vocês alguns desafios. Existem 2 provas de Olimpíadas de Matemática, tem o Canguru e tem a UBMEP Mirim. Aqui eu coloquei um desafio, né? Lembrando aí, né, que nós estamos jogando dados, números pequenos, né? Eu coloquei um desafio do labirinto. Então, a Catarina ela atravessa o labirinto passando somente pelas salas onde a soma dos números é 7. Qual fruta ela encontra ao sair do labirinto? Eu já coloquei a solução aqui para vocês. Eu baixei a prova do Canguru para vocês darem uma olhada, né, e verificar se tem mais um desafio que vocês conseguem trazer aí para a sala de vocês. Eu achei esse bem relevante aí para um 2º ano, talvez um 3º, apesar dos números serem pequenos, mas tem um desafio de andar aí pelo labirinto. Lembra que eu falei para vocês da batalha naval? No 2º ano a gente pode transformar a batalha naval em adições, subtrações e multiplicações, né, fazer adaptações. E eu coloquei um aqui também da UBMEP Mirim, lembrando aí, né, de localização. Suzana vai mover a estrela 4 casas para cima e 2 casas para a esquerda. Aí a gente já trabalha a lateralidade, né, direita e esquerda, né? Então eu já fiz a solução aí do lado, também baixei essa prova para vocês da UBMEP Mirim, né, da fase 1 de 2024, para que vocês vejam a avaliação, né, a prova como é, e consiga tirar alguns desafios aí para vocês trabalharem dentro de experiências matemáticas, né? Eu agradeço imensamente a paciência por me ouvir, né, essa voz não tão bonita. Espero que vocês tenham uma excelente semana de trabalho e de muitos desafios aí com seus alunos. Estou sempre à disposição. Vejo vocês aí nas próximas formações com feedback. Gostaria muito que vocês me dessem um feedback aí sobre como estão os estudos. Muito obrigada. Vou só mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, no site da UBMEP Mirim, tá vendo, ó? Aqui, ó, UBMEP Mirim, Olimpíadas da UBMEP. Se vocês colocarem no Google já aparece. Tem as provas e as soluções das edições anteriores. Então, tem a 2ª, a 1ª, né? Cada prova é um nível. Então, Mirim 1 é 2º e 3º ano. E Mirim 2 é 4º e 5º, né? Então, para vocês olharem aqui as provas. E tem a do Canguru. A do Canguru, ela não tem uma solução, ela só tem um gabarito, tá? Eu peguei aqui a prova nível P, que é 3º e 4º ano do ensino fundamental. Tem a prova, né, que vocês podem clicar aqui e baixar a prova, e tem os gabaritos,
tá? Eu baixei as provas e baixei as soluções para que vocês trabalhassem aí com os alunos de vocês. Muito obrigada.